muito bom, é um privilégio pastorear essa igreja. Eu tenho sido muito grato a Deus por início desse ano, muito grato a Deus pelas mudanças que aconteceram em 2019 e por celebrar com vocês essa data. O privilégio é tão grande que são duas datas, né? Porque estão aqui o pessoal lá da Igreja Presbiteriana Betel, que na semana passada também comemorou 14 anos. Aliás, mais que 14 anos, assim como Jardim América tem muito mais que 33 anos. A gente só está trabalhando com as datas oficiais, mas as histórias começaram muito antes disso. Então, eu vou compartilhar com vocês a respeito do tema igreja, porque já que estamos celebrando, já que estamos falando de igreja, talvez o texto que mais nos oriente em toda a Bíblia é o texto da Grande Comissão, o texto que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, nos deixou registrado. O texto da Grande Comissão, e talvez a ordem de Jesus para os seus discípulos, seja o grande motor que movimenta, que faz com que a igreja continue caminhando. Dentre tantas ordenanças, tantas coisas que Jesus nos orientou, nada é tão específico, nada é tão intenso quanto a Grande Comissão. Eu queria convidar vocês a acompanharem a leitura desse texto que diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o texto que nós vamos refletir nessa noite. Eu sei que é um texto clássico, eu sei que você já deve ter aí uma lista aí de uns 12, 15 sermões que você ouviu a respeito da Grande Comissão. Ainda assim, eu vou arriscar e vou pregar o texto da Grande Comissão, que o Espírito Santo possa me usar para trazer um contexto novo, talvez uma ideia nova a respeito daquilo que Cristo diz à sua igreja, aquilo que Cristo diz à Igreja Presbiteriana do Jardim América, aquilo que Cristo diz à Igreja Presbiteriana Betel, aquilo que Cristo diz a cada um de nós, que somos os seus discípulos. Somos os seus discípulos. Mas eu falando lá na Betel, acho que algumas semanas atrás, eu lembro que a gente usou uma ideia que às vezes nos falta nos falta talvez uma iniciativa quando a gente pensa em Grande Comissão e quando a gente pensa em evangelização. E eu falava para eles sobre uma experiência que eu tive numa igreja que eu passei, em que a gente pegava um cartãozinho e a gente colocava ali um nome de uma pessoa para a gente orar, né? A instrução era que a gente orasse por aquela vida. E aí eu ampliei um pouquinho a ideia. Talvez a gente devesse colocar um nome para alguém que deva ser a nossa missão, que deva ser a missão da gente. E você vai pegar então um papelzinho, um post-it, um papelzinho qualquer, talvez até um imãzinho de geladeira, branquinho, que dê para você escrever com uma caneta, e aí você vai colocar ele na sua geladeira. E vai deixar ele branco. E toda vez que você olhar para ele, você deveria ter a preocupação de, peraí, quem é a minha missão? Eu preciso colocar um nome aqui. Um nome que seria a minha missão, que seria o meu trabalho, que seria a minha ação como discípulo de Jesus. Pois o texto da Grande Comissão vai nos chamar a essa ação, ele é um convite a essa ação. Uma igreja que não presta atenção na Grande Comissão como a sua missão pessoal de igreja, um discípulo que não olha para o chamado de Jesus como um chamado pessoal de ser discípulo e agir como discípulo, não entendeu o que é igreja e não entendeu o que é ser discípulo. Estamos, aliás, completamente errados. Por isso que precisamos de fazer reflexões, por isso que precisamos acompanhar. Então, eu vou fazer assim, eu vou dividir a Grande Comissão em partes. Eu quero trabalhar com vocês o texto todinho de 16 até 20. Cada pedacinho do texto a gente vai analisar, tá bom? E eu não vou fazer isso na ordem do 16 até o 20. Eu vou fazer isso sortidamente, porque eu estou agrupando mais por ideias e por assuntos. A primeira que eu queria compartilhar com vocês e queria trabalhar com vocês é o versículo 19
e 20, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E aí a gente tem duas classes de análise que é feita geralmente em sermão que você escuta por aí, em textos de comentários bíblicos, e cada um faz talvez o seu apontamento. Um deles está em cima do vão ou do ide, né? Existe até ministério chamado ide, existe igreja chamado ide, gente que costuma trabalhar em cima dessa questão de que é preciso caminhar, é preciso movimentar, é preciso nos deslocarmos. E está certo, não está errado. Nós precisamos sim fazer isso. E existe um outro conjunto de pessoas que focam nas ações que vêm advindo do ir. Ou seja, não basta ir, é preciso fazer mais coisas. Então ele nos diz, por exemplo, fazer discípulos e discípulos de todas as nações. E fazer discípulo dentro do contexto dos discípulos de Jesus, e para a época significa você trabalhar uma pessoa para que ela se torne parecida com você nas ações, na moral, na ética, talvez na espiritualidade, no relacionamento com Deus. Isso é fazer discípulo. Os discípulos de Jesus são convidados a fazer discípulos. E de fazer discípulo é justamente você se tornar mestre de alguém até que essa pessoa se torne mestre no seu lugar e comece a fazer a mesma coisa que você fez. A segunda coisa, ou a segunda ação, é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizar a gente pode trazer do contexto do Antigo Testamento, que era o sinal da circuncisão que tinha para as crianças, que dava a elas o sentimento de pertencimento. Eles pertenciam ao povo. Para nós, presbiterianos, quando batizamos uma criança, quando batizamos alguém, nós reconhecemos o pertencimento, reconhecemos a salvação que é dada única e exclusivamente por Jesus Cristo. E ao reconhecer isso, batizamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, nós vamos, fazemos discípulos, nós batizamos e ensinamos. É a terceira coisa, ensinando-as a obedecer tudo o que lhes ordenei. Agora, olha que interessante como Jesus traz essa frase simples para a gente, ensinando a obedecer. Ontem, quando o reverendo Rodrigo Leitão estava aqui e nos falava um pouquinho sobre a diferença entre obediência e submissão, nos faz agora, talvez, prestar um pouco mais atenção nesse texto. Não é uma questão apenas de fazer por fazer, de fazer porque está sendo mandado, ou apenas aprender as coisas que Jesus falou. Nós não estamos falando de pessoas que vão prestar um vestibular crente e vão tirar 10 ou vão tirar 100 na sua prova, porque conseguem responder tudo muito bem, porque aprenderam tudo o que Jesus falou, ou todas as suas ordenanças. Nós estamos falando de pessoas que vão conhecer Jesus e vão se submeter a Ele. É esse o princípio. O mais interessante é que qual é o ensinamento mais recente de Jesus que você aprendeu? Qual é o ensinamento? Busca na sua mente. Qual é o ensinamento de Jesus mais recente que você aprendeu? Que você ouviu? Quando foi a última vez que você ouviu um ensinamento acerca de Jesus? O que era que você tinha ouvido falar? Eu vou te ajudar. Fui eu mesmo que falei para você. Vão e façam discípulos. Esse foi o ensinamento que vocês aprenderam. Ou seja, essa é uma das ordenanças, vão e façam discípulos. Quando eu faço discípulos de todas as nações, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensino-os a obedecer o que ordenei, ensino a obedecer, a fazer discípulos. Faça discípulos. De que maneira? Fazendo discípulos. Como? Fazendo mais discípulos. E o que eles fazem? Mais discípulos. Isso começou no Mar da Galileia. E não parou. Não parou. Se expandiu, cresceu. Alcançou vários povos, várias nações. Foi parar na França, na Suíça, na Inglaterra. Da Inglaterra para Nova Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos vem para o Brasil. No Brasil, chega até o interior de São Paulo, sul de Minas. E estamos aqui e continuamos ensinando a fazer aquilo que Jesus nos ordenou. O que Ele nos ordenou? Fazer discípulos. Pô,
Essa lição ela é muito prática, muito comum. Você já deve ter ouvido muitas vezes. Vão, é preciso se deslocar, é preciso fazer discípulo, é preciso batizar, é preciso ensinar aquilo que Jesus tem ordenado, ensinar aquilo que Jesus ensinou em toda a sua palavra. Então, o que pode ser talvez o problema de uma igreja que não presta muita atenção na grande comissão? É fazer apenas algumas dessas coisas achando que está fazendo tudo. O grande problema é pessoas que vão, mas não faz discípulos. Pessoas que assumem a missão de ir, mas não se preocupam em fazer discípulos. Ou até, quando tenta fazer discípulos, não dá a eles o sentimento de pertencimento. Não traz ele para o corpo, não agrega, não recebe, não acolhe, não dá espaço para aquele que é diferente. Não batiza. Ou ainda, alguns que vão, fazem discípulos, até batizam, mas não ensinam. Ou se ensinam, ensinam de um outro jeito. Não é uma submissão, é apenas uma lista de regras. Aliás, o que nós ensinamos deveria ser aquilo que Jesus nos ordenou, mas o que vemos às vezes é uma moda de ensinar coisas que não são as coisas que Jesus ensinou. E vamos além. Uma igreja que está plenamente convicta de que faz parte do chamado da grande comissão, não pode fazê-la fragmentada ou em partes. Ela precisa assumir um compromisso, ela precisa assumir uma nova realidade de trabalho com a grande comissão. E é um trabalho integral da grande comissão. Assumir integralmente a missão. A igreja não faz só uma coisa. Ela não apenas batiza, ela não apenas leva o evangelho fazendo discípulos, ela não apenas sai acolhendo todo mundo, sem ensinar, sem inculcar, sem trazer à memória cada uma dessas letras sagradas que nós aprendemos, fazendo com que esta seja, sim, a verdadeira regra de fé e prática. Porque quando não fazemos isso, nós temos um corpo estranho. Parece crente, porque canta música de crente, canta música gospel, bate palma, participa, toca, canta. Mas quando a ordenança de Jesus diz, não roube, aí eu faço do meu jeito. Porque afinal de contas, eu já sou discípulo, eu já fui batizado, eu já estou lá, já faço parte, já faço tanto para a igreja. Aquelas coisas complicadas que antes nos envergonhariam, hoje já pode ser que dá para a gente dar um jeitinho aqui, outro ali. Ela tem que ser integral. A igreja que se compromete e reconhece que faz parte dessa grande comissão, convocada pelo próprio Jesus Cristo, precisa assumi-la de forma integral e não em partes. Isso é para a igreja, mas isso é para você também. Sabe aquele nome que está faltando no papelzinho da geladeira? É a sua missão. Pensou no nome já? O Espírito Santo já te fez pensar no nome? Será que você poderia ficar incomodado por uma pessoa que trabalha com você, que estuda com você, que é parente seu, talvez mora na mesma casa que você e ainda não conhece essa verdade do Evangelho? Talvez o nome dela precise estar naquele papel. E se você colocar aquele nome lá, entenda, não é para você trazer ela aqui para a igreja só. Não é para você apenas dar uma Bíblia de presente, não é para você apenas perturbá-la, dizendo que ela faz errado na vida dela, ou sendo até mesmo uma pessoa chata que fica apontando pecados e dizendo que ela vai para o inferno, porque afinal de contas ela não é como você, muito pelo contrário. Eu estou convidando você a assumir uma missão integral, aonde você é discípulo de Jesus, diante de uma pessoa que ainda não o conhece, sendo parecido com ele, porque é isso que nós somos enquanto discípulos. Deus não nos chamou para sermos sargento dele, para sermos um defensor da sua causa. Ele nos chamou para sermos como ele.
E aquele nome que você vai pensar e você vai colocar lá no papelzinho da sua geladeira, precisa de alguém que seja discípulo de Jesus. E a minha oração é que seja você. Que seja você esse discípulo. Que seja você essa pessoa parecida com Jesus. Que seja você essa pessoa que conhece as ordenanças e faz aquilo que o mestre mandou fazer. Que seja você aquela pessoa capaz de perdoar sem julgar. Aquela pessoa capaz de amar sem condenar. Aquela pessoa capaz de receber sem querer transformar à força. Aliás, cantamos assim. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque... Como? Quem me salvou? Eu venho como estou. Cantamos o hino, mas não gostamos dele na prática. Porque assim que a pessoa vem como está, a gente quer mudar ela. Ela tira essa roupa, bota outra, corta esse cabelo, arranca essa tatuagem, tira esse brinco, põe... a gente vai querer mudar tudo. Mas o convite de Jesus é que você assuma essa missão integralmente. Integralmente, e não em partes. Ainda, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Antes dele falar da grande comissão, antes dele falar ide por todo mundo, ou vão para todas as nações, ele fala sobre a autoridade que ele recebeu, que ele conquistou com o seu próprio sacrifício, com a sua própria abnegação. E aqui é importante a gente perceber que o movimento da grande comissão, ou o movimento de discípulos de Jesus, o movimento de igrejas que se engajam nessa comissão integralmente, não é fazer a própria vontade, mas a vontade dele, porque a autoridade é dele, não é minha. Eu não tenho autoridade para salvar vidas, eu não tenho autoridade para perdoar pecados, eu não tenho autoridade para transformar coisa alguma. Deus não me deu capacidade de mudar um segundo da vida de ninguém, eu sou apenas um servo. Mas quando eu vou em missão, eu preciso lembrar que eu estou amando dele e não amando de mim mesmo, ou do meu pastor, ou de metas que eu quero cumprir, ou de coisas que eu quero fazer, ou porque eu acho melhor a igreja mais cheia, ou porque a gente precisa arrecadar mais, ou porque a gente precisa mudar algumas coisas. Então vamos fazer campanha, vamos trazer gente, vamos encher, porque a gente quer. É ele. A autoridade é exclusivamente dele. Não é nem da igreja, é apenas dele. Por isso que quando uma igreja se desenvolve, por isso quando uma igreja se torna sadia, por isso quando uma igreja ela responde ao chamado do evangelho, por isso quando uma igreja ela é grande, em todos os termos que você pensar, espiritualmente, financeiramente, em número de membros, quando ela se torna assim, o mérito não é do pastor que está à frente, o mérito não é dos presbíteros que administram, o mérito não é dos diáconos, o mérito não é dos membros, o mérito não é das pessoas que estão trabalhando, operando, todos são servos, há mérito apenas para uma pessoa, porque apenas um tem a autoridade, que é Cristo Jesus. E a Ele deve ser dada toda a glória. Quando igrejas esquecem que a autoridade é de Cristo, elas querem a glória para si. Elas querem a glória para a sua marca. Elas querem a glória para o seu título, para o seu nome, para o seu espaço. Ela quer glória para as coisas que ela conquista. Ser grande é perigoso. Porque o ser humano, ele tem um problema sério no coração. Ele tende ao mal e é profundamente egoísta e enganoso. E por isso a igreja precisa refletir constantemente. A autoridade é de Deus. A autoridade é de Cristo, porque eu e nem você conseguiríamos salvar nem a nós mesmos. Quanto mais todo mundo. Mas Cristo, sozinho, voluntariamente, como uma ovelha muda, inocente, completamente inocente e sem pecado, se entregou por amor a essa comissão, por amor a essa igreja.
Por isso, a segunda coisa que você pode guardar a respeito da grande comissão é que a igreja deve submeter-se à autoridade apenas de Cristo. Apenas a autoridade dele. Enquanto igreja, enquanto discípulo de Jesus, cuidado. Lembre em nome de quem você vai. Lembre em nome de quem você está evangelizando. Lembre em nome de quem você está cumprindo a missão. Lembre em nome de quem você sonhou, orou e pensou antes de colocar o nome lá no papelzinho da sua geladeira. Aquela pessoa que você quer que venha conhecer o Evangelho, só o conhecerá pela autoridade de Cristo e nunca pela sua. Você é instrumento, você é servo, como eu aqui, servo. A autoridade é dele. Mais um versículo para a gente refletir e pensar. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicava. Eu sei que pode parecer, talvez, não sei porque Mateus teria colocado esse texto aqui. Quem sabe você pense assim, qual era o motivo de ter que registrar esse fato? Qual era o motivo de registrar que eles tiveram que sair de Jerusalém e ir até a Galiléia? Andar ali alguns quilômetros, num período em que as estradas eram complicadas, uma viagem que demoraria talvez algum tempo, em alguns momentos até mesmo perigosa. Qual é o motivo? Talvez, eu não sei como se deu o processo, mas você imaginando que são os 11 indo em caravana, e você imagina eles andando e indo em direção à Galiléia para encontrar lá Jesus Cristo, que havia dito a eles que os encontraria lá, e talvez um deles, quem sabe Tomé, não imagino, né? A gente não pode apontar o dedo, mas eu imagino que fosse Tomé. Verei e falei assim, não é onisciente agora? Por que tem que ir até lá na Galiléia? Por que ele só não aparece aqui e fala lá o que ele quer? Por que tem que ir até lá? Por que ele não vem até aqui? Por que tem que deslocar? Por que a gente tem que mudar de lugar? Por que a gente tem que andar? Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que caminhar? Por que tem que chegar até lá? Porque Cristo mandou. Porque Cristo nos ensina e nos manda fazer coisas, e nós obedecemos. A grande questão da grande comissão é que ela não é um ato apenas recheado de coisas boas. O trânsito durante a narrativa da grande comissão nos faz caminhar, nos faz andar em caminhos pedregosos, nos faz termos que cansar, termos que nos dedicar. Temos que gastar o nosso tempo, temos que gastar nossos recursos, precisamos de saúde, precisamos nos dedicar, e isso cansa, dá trabalho. Mas um princípio que a gente aprende na grande comissão é justamente o de obedecê-lo plenamente em todas as coisas. Muitas pessoas olham para a grande comissão e ficam maravilhados em ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. As pessoas querem ir para Moçambique, querem ir para outros países aqui próximo na América do Sul, Chile, querem ir então lá para o norte, vamos para o Canadá, Estados Unidos, ou tem gente querendo ir para a Holanda, missionários querendo ir para todo lugar, todo mundo quer ir para algum lugar e todos querem cumprir a grande comissão. Quando o grande problema não está apenas em ir, mas onde estamos quando Jesus quer que estejamos. É de onde partimos. Não adianta querermos ir se onde estamos não cumprimos. Não adianta querermos ir até os povos em todos os lugares se onde estamos não obedecemos. Se nas coisas simples, como se desloque de Jerusalém e vá até a Galiléia, que lá eu vou encontrar vocês, se isso já é um problema. E quanto cristãos não conseguem ir e cumprir a grande comissão porque não obedecem plenamente nas coisas simples? Me diga, é complicado sair de Jerusalém até a Galiléia? É complicado ser dizimista? É complicado ser um membro que contribui para os serviços na casa de Deus? É complicado ser alguém que perdoa o irmão e o ama acima de qualquer coisa ou de qualquer problema de relacionamento? É complicado sermos calorosos uns com os outros? É complicado sermos pessoas que participam da vida uns dos outros em comunhão, como nós aprendemos nas Escrituras? Não, mas se não obedecemos nessas coisas simples, como nós vamos evangelizar, ensinar,
discipular, batizar. A grande comissão não se trata em ir apenas, mas também, muitas vezes, em ficar e obedecer. É preciso ficar e obedecer primeiro, para depois partirmos. Seja para um lugar longe, seja para atravessar a rua e conversar com o vizinho, seja para sair do conforto da sua cama, lá no seu quarto, ir até a cozinha e escrever um nome, aquele papelzinho que continua em branco na geladeira. A sua missão. Ainda, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muitos confundem esse texto. Usam ele mais como um conforto. Você não está sozinho, ele estará contigo até o fim dos tempos. Estou passando por uma dificuldade, está tão difícil as coisas, eu não sei como eu faço. Fique tranquilo, porque ele prometeu que estará contigo até o fim dos tempos. Não é assim que a gente usa esse texto? Não é um conforto? Mas eu queria dizer uma coisa para você que vai muito além do conforto. Não se atreva a entrar numa missão sem a presença de Jesus Cristo. Sabe por que Ele estará contigo? Porque não é para você ir sozinho. Sabe por que Ele estará contigo? Porque se você for sozinho, vai dar errado. Porque se você for sozinho, não vai funcionar. Porque se você for sozinho, o milagre não vai acontecer. Quando nós partimos em missão, não dá para partir e deixar para trás o Salvador. Não dá para partir e deixar para trás a vontade de Deus. Não dá para partir e deixar para trás tudo aquilo que Ele nos ensinou a respeito do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Muita gente quer fazer com que outros se convertam. A gente até fala, a gente convida para ir na igreja, depois até desdenha, né? Eu já fiz a minha parte, convidei. Eu queria dizer para você que você está partindo sozinho para uma missão e ela não vai funcionar. A missão só vai funcionar quando Cristo está conosco e nos envia e vai conosco. E por que até o fim dos tempos? Porque a missão só acaba quando Ele disser que ela acabou. É por isso que pessoas, às vezes idosas, que já serviram a igreja durante tantos anos, que já deram aula na escola dominical, já foram presbíteros, diáconos, serviram durante décadas a igreja, apesar da sua deficiência de locomoção, apesar das vezes da deficiência da saúde, porque já está abalado por causa da idade, ainda são luz e continuam dando testemunhos aonde quer que estejam. Sabe por quê? Porque Cristo continua com ela até o fim dos tempos. E enquanto Cristo estiver caminhando ao seu lado, eu queria dizer para você que a comissão, a grande comissão, é um chamado para você. Por isso, não se atreva a entrar sozinho na missão. Não se atreva. Não vá para a missão sozinho. Cristo tem que estar ao teu lado. E às vezes é perguntar, às vezes é orar, dizer, Cristo, está comigo nisso? A gente vai mesmo falar com aquela pessoa? Vou falar com o meu chefe, vou falar com o meu vizinho, vou me aproximar de alguém, vou me aproximar para ser amigo daquele cara lá da minha sessão de trabalho que me trata tão mal. Vou ser gentil com ele? Ele é tão sem graça comigo? Leva Cristo com você. Não vai sozinho para a missão. Não vai sozinho para a missão. Bom, e se você está muito atento àquilo que eu tenho falado, faltou um versículo só. Alguém chuta? Alguém prestou atenção? Qual faltou? 17. Os adolescentes são show de bola, né? Eles não perdem uma. 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A grande comissão, ela dá muito certo para a gente aplicar a vida da igreja, porque uma igreja que não se compromete integralmente com a grande comissão, que não reconhece a autoridade de Cristo naquilo que ela faz, e que sempre que caminha ao lado de Jesus em tudo que faz, em tudo que aplica, em tudo que investe, e que o obedece plenamente em todas as suas coisas, em todas as suas ordenanças, todas as suas orientações, é uma igreja que vai adorá-lo. Essa é a igreja da grande comissão. É a igreja que encontra Jesus na areia da praia e o adora ali mesmo.
A igreja que encontra Jesus numa celebração como essa de aniversário e o adora. A gente levanta as mãos e canta porque é bom demais adorar o Senhor, reconhecer aquilo que Ele fez, reconhecer a nossa história totalmente modificada e transformada por Ele, reconhecer curas, reconhecer sinais, reconhecer maravilhas que Ele fez no meio de nós. E como eu disse, se aplica muito bem à igreja, porque alguns sempre duvidam. Sempre tem gente que está no meio, está no bolo da comissão, tá junto com as pessoas, mas olha, quer saber de uma coisa? Acho que isso não funciona. Talvez isso que eu esteja falando para você hoje não faça o menor sentido. Talvez você esteja olhando e eu falar, nossa, pastor Sandro está aí só tagarelando. E eu queria dizer que é verdade, talvez você pode pensar isso mesmo, porque diante de Jesus Cristo alguns duvidaram. Sempre vai ter gente que vai duvidar. Sempre terá aqueles que acham que não é assim que funciona. Sempre haverão aqueles com pensamentos negativos. O que eu queria dizer com vocês a respeito disso é que nada pode deter e parar a grande comissão. Nada pode impedir aquilo que Cristo tem para fazer. Porque mesmo com os 11, porque um já tinha ido embora, os 11 ali, mesmo ali num agrupamento tão pequeno de pessoas, muito menos do que nós temos aqui hoje, entre eles haviam aqueles que duvidavam, e mesmo assim, aqueles homens que creram, aqueles homens que investiram na grande comissão, aqueles homens que reconheceram a autoridade, obedeceram ao Senhor, conseguiram ser usados por Deus para transformar o mundo. Então, quando você colocar o seu nome, colocar o nome de alguém ali naquele papelzinho, na sua geladeira, quando você começar a interceder por aquela pessoa, quando você definitivamente começar a se movimentar na direção dela, para ser amigo, para ser companheiro, para orar com ela, para conhecer a vida dela, para saber quem ela é de fato, para se aproximar, para se relacionar, sempre vai ter alguém que vai dizer para você assim, ó, fulano, já tentei, viu, não dá certo. Ó, fulano já esquece, ali, já de tudo, nada funciona. Mas nada pode parar a grande comissão. Nada pode. Se você entendeu, se você reconhece a grande comissão como um chamado para você, como discípulo de Jesus, se nós, Igreja Presbiteriana Betel, Igreja Presbiteriana do Jardim América, essas duas igrejas agora que caminham juntas, entenderem o chamado da grande comissão e reconhecer que nós precisamos assumir essa missão integralmente, não dá para fazer parte da grande comissão. Não é uma pequena missão, é uma grande missão, uma grande comissão, é um grande chamado para todos nós. Não dá para fazer isso em pedaços. A fazer só a parte que eu gosto. Eu só gosto de batizar. Eu sou pastor, então eu posso, né? Vocês não são pastores, vocês não podem batizar. Então só eu vou batizar. E todo mundo faz. Não, Deus chamou a gente para fazer tudo. Todas as partes da grande comissão. Ainda, submeter-se à autoridade de Cristo, obedecê-lo plenamente. Se você só escolhe algumas coisas de Jesus para você obedecer, você não entendeu o que ser discípulo de Jesus. Se você só obedece as partes de Jesus que a gente gosta e resolve andar contra aquelas que não nos agradam, você não entendeu. E detalhe, você precisa aprender a ser discípulo de Jesus. E eu diria mais, talvez você precise se converter dos seus maus caminhos e se aproximar do Salvador. Reconcilie-se já com Ele. Não espere. E ainda, se recuse a entrar sozinho na missão. Deus possa abençoar, que Deus possa cuidar da sua igreja amada, que Deus possa nos abençoar. Nós que já estamos aqui há tantos anos, Betel também, lá no Jardim Laodice, já há tantos anos, que Deus possa continuar mudando, transformando vidas através da missão dessas igrejas, amém? E você que nos visita e que vem de outra igreja, que Deus possa fazer isso na sua igreja também. Possa fazer da sua igreja uma grande comissão, amém?